Nossos irmãos que acompanham, né, pela transmissão, que o Senhor abençoe a sua casa também. Que bom nós termos tecnologia hoje a favor do reino de Deus, a favor do Evangelho, né? Isso, quando nós não conseguimos estar juntinhos, né, é uma benção. Agora, se a gente pode estar juntinho, por que não, meus irmãos? É muito bom, né? Deus nos criou para vivermos em comunidade, né? Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade. Então, que bom nós nos deslocarmos aqui até a Igreja Metodista em Araras, né, conhecemos pessoalmente os irmãos e temos um tempo tão precioso nesse domingo tão lindo, gente. Eu sempre me alegro no domingo de sol, porque aqui no Brasil a gente tem privilégio, né, de um país tropical, um país quente, um sol brilhando desse. Se você for para alguns países da Europa, gente, quando faz um dia de sol, nós tivemos a oportunidade, eu e Paulinha, quando estivemos na Inglaterra, é um país onde chove muito, céu nublado, mas um dia fez um sol, vocês tinham que ver a cara das pessoas, as pessoas felizes na rua, as pessoas comunicando, passeando. Eu falei, nossa, nós temos isso, né? Quase sempre não valorizamos, né? Então que bom estarmos aqui, que bom estarmos na presença de Deus. Eu estou muito feliz, pastora Samanta, pastor Fabiano, de estarmos aqui com vocês e principalmente compartilhando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu queria ler com vocês, se você pudesse abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler um texto muito conhecido, Jeremias no capítulo 18. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nós já oramos, mas queria orar mais uma vez. Meu Pai amado, obrigado por estarmos diante de Deus. Lemos a Tua palavra, que é santa, perfeita, e ó Pai, a palavra do Senhor que nos orienta. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito, possa falar aos nossos corações. Meu Deus, nós somos tão limitados, nós somos tão falhos, mas o Senhor é santo, perfeito e poderoso para, por meio da Sua palavra, por meio da minha vida, Pai, falar conosco e esta palavra transformar nossos corações. Que a honra e a glória seja sempre dada ao nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Queridos, ao receber o convite do pastor Fabiano, fiquei muito feliz. Eu gosto de pregar da palavra, eu gosto de falar das coisas de Deus. Quando eu era criança, tenho duas irmãs, e a gente, a minha irmã mais velha, a Raquel, a gente brincava de culto. Então a nossa brincadeira era eu lá, a gente gostava muito quando tinha Santa Ceia, obviamente, porque a gente queria compartilhar um suco de uva e comer um pãozinho. Mas eu lembro de várias vezes
eu pegar a palavra de Deus e assim, mesmo sem conhecer, mas as minhas pregações eram assim, eu lia, e Jesus subiu o monte para orar. Eu falava, irmãos, Jesus subiu o monte para orar, glória a Deus, né? Então sempre sempre foi um desejo meu pregar a palavra do Senhor. Quando eu recebo um convite desse, eu falo, Senhor, obrigado, porque eu posso cumprir o chamado do Senhor na minha vida, falar da palavra. Essa palavra é importante, queridos. Hoje nós temos vivido num contexto onde se fala muita coisa, se assiste muita coisa, o YouTube, né, que nós usamos para uma coisa tão boa nesse momento, mas o Brasil é o segundo maior mercado do YouTube, né, milhões e milhões de visualizações. Então que bom quando nós temos a clareza da palavra de Deus. E a gente viu aqui que o texto, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Primeira coisa que aparece aqui, palavra que foi dita a Jeremias, um homem de Deus, um servo do Senhor, um chamado muito desafiador para falar das coisas de Deus. Ora, Jeremias tem um ministério, ele fala, muito eclético, né? Esse profeta do Senhor, num tempo difícil. E que bom quando nós temos homens e mulheres que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos desafiadores, decidem se levantar para cumprir a vontade de Deus. Não é? Que não se conformam com o mundo, como Paulo fala aos Romanos, não tomam a forma do mundo, mas se levantam, se erguem para viver uma vida santa e serem luz neste mundo, ser uma referência. O mundo está de olho em nós, você sabia? O mundo está de olho em você. Nossos vizinhos veem como nós nos comportamos, as pessoas no mercado veem como nós nos relacionamos, como nós pagamos as nossas contas. O mundo está de olho em nós. Então esse profeta, Jeremias, ele recebe a palavra do Senhor e ele diz aqui que o Senhor o leva à casa do oleiro. Eu confesso que eu não entendia o que tinha a ver oleiro com vaso. Para mim, quando eu mais jovem, eu li essa palavra, eu falava que oleiro tinha a ver com óleo, né? Mas aí tinha a ver com vaso, né? E oleiro, para quem, né, não sabe, o oleiro é aquele que trabalha na olaria, aquele que faz vasos de barro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Já, minha irmã? A irmã domina a arte, olha que bênção. Vai saber mais do que eu aqui na hora de falar. Mas eu nunca fiz, mas assisti filme, né? Hoje a gente consegue se contar até a experiência dos outros. Mas diz aqui a palavra do Senhor que Deus o leva, Deus quer falar com o profeta Jeremias, Deus quer falar com a nação de Israel usando uma linguagem que eles entendem. E Deus sempre faz isso conosco. Deus sempre fala coisas que nós entendemos. Deus sempre fala de um jeito muito pessoal. A questão é que nós precisamos ouvir, nós precisamos buscar o Senhor. Mas diz aqui, a palavra dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro. Queridos, eu queria falar, a primeira coisa que eu queria dizer para nós, queria compartilhar aqui nesta manhã, é que nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, não adianta eu ouvir apenas, que é importante, mas eu preciso fazer o que Deus está me dizendo para fazer. Não adianta ouvir e não obedecer. O Senhor, como diz, fala conosco. O Senhor fala através das canções, o Senhor fala através das Escrituras, o Senhor fala conosco através da criação, como nós aqui acabamos de falar. Que sol, que coisa linda, criação do Senhor. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus nos fala de diversas maneiras. Agora o desafio é que se nós temos ouvido ao Senhor. Segundo, e se nós temos obedecido o que Deus nos fala. Eu, no ano de 2014, eu estava na sala de casa, eu fui servidor público federal, 10 anos, uma posição muito alta na empresa, concursado, e na sala de casa, Deus falou para mim: olha, encerrou o seu ciclo lá na empresa, encerrou o seu ciclo no serviço público, agora você vai fazer outra coisa, deixa tudo que você está fazendo e vai
fazer outra coisa. Eu ouvi Deus, Deus falou comigo. Agora a questão é que eu poderia ter falado, fingindo, né, que não, Senhor, que isso? Eu demorei tantos anos para chegar, como eu diria, no topo. Eu estava com 28 anos, no topo da carreira. E eu poderia falar, que isso? Essa voz não é de Deus não, não está comigo não. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso que a gente precisa ler a palavra, por isso que a gente precisa conhecer mais a Deus. Porque quando Ele fala, nós precisamos discernir e obedecer. E o que a palavra de Deus também em Hebreus fala, portanto, diz o Espírito, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus fala hoje, Deus fala com a igreja de Araras, Deus fala com os irmãos de Araras. Deus está falando por meio dos cânticos, que lindos cânticos, por meio das antífonas, por meio da palavra, Deus está falando. Nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer, como o profeta fez. E a segunda coisa que eu queria destacar nesta manhã, quando Deus está usando a figura de um vaso, aquilo que Deus está contextualizando uma palavra para aquele povo, um povo que trabalhava muito na área agrícola, pecuária. Então Deus usa coisas que a gente consegue entender. Essa figura do vaso nos traz uma segunda lição, que precisamos lembrar quem nós somos e quem Deus é. Deus estava deixando muito claro para o povo de Israel qual era a sua posição diante desse Deus. Deus é o oleiro, Deus é quem sabe o que está fazendo, é aquele que tem a arte, aquele que tem o conhecimento, que cria as coisas. E nós, e o povo de Deus, nós somos apenas o barro. Muito simples isso, né? Nós que nos sujeitamos, nós que nos submetemos, nós que somos moldados. E o barro sozinho, gente, não pode me ajudar, mas ele não vai se tornar um barro sozinho, né? Ele precisa de alguém para formá-lo. O barro não tem a capacidade de se transformar, mas nas mãos certas do oleiro, daquele que sabe, se transforma num belo vaso. Ele passa então a cumprir o propósito. Eu gosto da palavra de Isaías 29:16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Isaías já falava disso. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele não sabe? Parece meio absurdo olhando assim, mas em muitos momentos das nossas vidas a gente pode estar vivendo isso. Senhor, o Senhor não sabe o que está fazendo. Me desculpe, Senhor, me desculpe. O Senhor não sabe o que está fazendo. Ou então, o Senhor nos conduz para alguns caminhos e a gente fala, não, Deus, dessa eu sei. Não, fica tranquilo, Senhor. A gente fala, confia em mim, Senhor. Nós queremos tomar as rédeas, nós não nos submetemos, nós não reconhecemos que Ele é Deus e nós servos. Eu gosto muito da palavra do próprio Jesus, quando usa a figura da videira. João 15:5, ele fala, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele fala, sem mim nada podeis fazer. Queridos, hoje o mundo tem pregado independência. Você não precisa de ninguém, confie na sua força, confie no seu eu. Não é assim que a gente ouve muito? Quando a palavra de Deus nos reposiciona e fala, confie no Senhor de todo o seu coração, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. E a palavra do Senhor nos desafia a dependermos de Deus, a confiarmos no Senhor, a nos submetermos a esse Deus que nos forma todos os dias. Queridos, que desafio para nós hoje. Mas o Senhor nos chama, confie no Senhor, se submeta ao Senhor e reconheça que Ele é o seu Deus. E o último ponto, que todo vaso precisa ter 3 atributos, né? A qualidade, a flexibilidade e a utilidade. Então eu repeti, todo vaso precisa ter 3 atributos:
a qualidade, a flexibilidade e a utilidade no reino de Deus. Primeiro, a qualidade tem a ver com valor, excelência, talento. E eu garanto que não é qualquer barro que a gente vai pegar para fazer um barro, né? Para fazer um vaso, né? E nós também, né? Nós não somos feitos de qualquer material. Nós temos em nós a presença de Deus, cada um de nós, ainda que a pessoa não reconheça, mas quando o Senhor formou o homem, Ele soprou do seu Espírito. Todos nós temos no nosso DNA, nós temos no nosso coração lá no fundo, a presença, o fôlego de vida que vem de Deus. Nós temos a presença de Deus. O Senhor também tem nos concedido dons, talentos, habilidades. Por isso que você vê muita gente aí fora, fala, nossa, mas ele nem é crente, como diria, né? Mas ele faz tantas coisas, Deus abençoa ele. Ele tem dentro dele a presença de Deus, e a presença de Deus, esses talentos se manifestam. Deus colocou em nós um bom material, porque nós temos a presença de Deus. Às vezes você fala para o Senhor, eu não dou nada, eu não estou valendo um tostão. Mas você tem a presença de Deus. Deus pensou em você. A palavra do Senhor diz, o salmista, quando o meu corpo ainda não era nem estruturado, nem formado, o Senhor me conhecia, o Senhor escreveu os meus dias no livro. Nós somos muito preciosos para Deus. Qualidade. Segundo, a flexibilidade, né? O vaso precisa de qualidade, o vaso precisa de flexibilidade, que é elasticidade, submissão. Barro que é duro, não dá para fazer vaso. Não dá para ser transformado, né? Imagina você tentando, que briga seria. E nós precisamos abrir mão, queridos, da nossa rigidez, da rigidez do nosso coração, né? Nós precisamos abrir mão dessas, muitas vezes, convicções que impedem o agir de Deus em nós, para que essa confecção, esse molde ocorra mais facilmente para nós, porque Deus vai cumprir o seu propósito. E às vezes a gente está lá, durão, rígido. Deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus mostrar, deixe Deus moldar, deixe Deus transformar a sua vida, o seu coração, o seu modo de pensar, que Deus renove a sua mente. Como nós vemos em Hebreus 3, se ouvirdes a voz do Senhor, nós lemos, não endureçais o vosso coração. O Senhor tem falado conosco, queridos, e a escolha é nossa de resistir ou de termos a flexibilidade, molinho na presença de Deus, e assim tomarmos a forma que o Senhor deseja. Queridos, a utilidade, a última coisa, tem a ver com serventia, finalidade do vaso. Todo vaso é criado para algum propósito, não é verdade? Para alguma finalidade. Vaso que não tem qualidade, presta atenção, que não tem flexibilidade, também não terá utilidade. Afinal, não vai ser um vaso. E Paulo, quando fala na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no verso 20, ele diz, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você deseja ser útil na presença de Deus, sua família, para sua família, porque deixe-se ser moldado pelo Senhor, santifique-se na presença de Deus, porque assim diz a palavra, aqueles que se santificarem terão utilidade de honra na presença do Senhor. Amém, queridos? Mas eu não poderia parar por aí essa palavra. Nós estamos num período de final de ano, um período onde a gente não só se reúne para falar das coisas que fizemos, mas também para pensarmos nos desafios futuros. O Senhor, não sabemos como será 2022, mas sabemos que o Senhor nos conduzirá, o Senhor estará conosco, o Senhor estará com você. Então acho que se você olha para trás e vê, puxa, Senhor,
eu não fui um vaso ali muito flexível nesse ano de 2021, Senhor. Pode ser que seja essa realidade, mas saiba que você está nesta manhã diante do oleiro. Ele que tem todo o poder, Ele que conhece. Não há como não sermos honestos diante de Deus. Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, e Ele sabe que tipo de vaso, que tipo de barro você tem sido, mas que neste é o momento que nós podemos pedir perdão, né? Por às vezes não nos permitirmos sermos moldados, por não obedecermos, não ouvirmos a Deus, e o Senhor nos dá a chance de hoje não endurecer o nosso coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais. E o Senhor nos convida neste domingo, nesta celebração, a entregarmos o nosso coração a Ele e permitirmos: Senhor, faz-me vaso novo. Este é o momento que nós temos. E encerro, queridos, falando algo tão interessante. A palavra do Senhor aponta para Jesus. Você crê nisso? A Bíblia fala de Jesus. Onde está Jesus nesse texto? Já parou para imaginar? Toda a palavra aponta para Cristo. A palavra fala de Jesus. Todos os livros da Bíblia apontam para o Evangelho, porque o Evangelho, queridos, a boa notícia, é o que tem o poder de transformar esse mundo. Se eu parasse esse sermão, essa mensagem aqui, nos princípios morais, nós oraríamos aqui e retornaríamos para as nossas casas e seríamos desafiados a viver uma vida melhor. É ou não é verdade? Amém. Mas o único poder transformador não está no princípio moral, não está nessas orientações apenas, está em Jesus Cristo. E aí está a mensagem que eu queria dizer do Natal, queridos. Aprendendo, vendo Jesus, vendo salvação nesse texto que nós lemos. Queridos, nós somos esse vaso, quando o Senhor nos formou. Olha, Isaías 64:8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das suas mãos. O Senhor nos formou. O Senhor, seu projeto original, quando Ele criou o mundo, Ele nos formou. Ele formou a mim, você, seus parentes, sua família. Mas uma coisa estragou isso, como nós lemos aqui, que o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão. Isso fala de nós. Isso fala quando o pecado estragou tudo. Era para ser um vaso lindo, era para ser um vaso maravilhoso, perfeito, mas algo estragou esse vaso. E você sabe o que foi, meus irmãos? Foi o pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí esse vaso que era lindo, esse vaso maravilhoso, ele se rachou. O pecado estragou tudo, mas o que aconteceu? Aquele oleiro, ele não desistiu. Deus não desistiu da humanidade, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de mim, de você, daquele filho, parente, tio que está distante do Senhor. 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado é do diabo, pois o diabo vem pecando desde o início. Mas o versículo diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aquele vaso quebrado, aquele vaso corrompido, aquilo que era para ser um projeto lindo e foi destruído pelo pecado, em Jesus nós podemos ser restaurados, em Jesus nós podemos ser transformados. E nós podemos ser feitos vasos novos, não é? E aí aquele vaso, olha, se quebrou, estragou no verso 4, e ele tornou a fazer este outro vaso, essa nova vida, é a vida que nós temos em Jesus. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 5:7, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a grandeza, essa é a novidade do Evangelho do Senhor. Nós não conseguimos nos fazer vasos novos, nós não conseguimos restaurar essas nossas rachaduras, mas em Jesus
nós somos transformados, nós somos feitos vasos novos. Queridos, Ele, Jesus, o que o mundo esperava, a boa notícia do mundo, Ele veio, né? Não significa que Ele veio no dia 25 de dezembro, né? Como os historiadores falam, mas Ele veio ao mundo, isso é certo. Ele abriu mão da sua glória, como Paulo fala aos Filipenses 2:5. Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele se esvaziou-se de si mesmo, Ele se humilhou, tomou a forma de homem, morreu na cruz por mim, por você, para que nós nos tornássemos vasos novos. Isaías 53 relata isso. Era para eu estar quebrado, era para você estar quebrado, mas em Jesus, diz Isaías 53:5, porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Isaías 53:5, por causa do meu pecado, Ele sofreu, Ele se rachou, Ele tomou o meu lugar, e hoje eu posso ter uma vida nova, restaurada, porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz, morreu por nós. Percebam como essa palavra é transformadora, porque se nós falarmos apenas desses princípios morais, nós seremos como igreja desafiados a voltar para as nossas casas, assim, olha, eu vou ouvir mais a Deus, vou buscar, ouvir mais ao Senhor, eu vou reconhecer que Deus, é o oleiro e eu sou o barro, amém? Nós seremos sim desafiados a termos melhor qualidade, flexibilidade e utilidade, mas quando nos faltar a força, amanhã, segunda-feira, quando no momento difícil vai vir desafios, o que vai ser decisivo é nos lembrarmos que Jesus Cristo é aquele que me permite, por meio dele, ser feito vaso novo. É a plena consciência da obra salvadora de Jesus, que a Bíblia toda fala. Em Jesus eu posso sim ser transformado em vaso novo. Em Jesus eu posso encontrar a utilidade, ser flexível, buscar a qualidade. Em Jesus eu posso reconhecer o meu lugar, um lugar de vida nova, porque o meu lugar era na cruz, mas Ele tomou o meu lugar. Querida igreja, Jesus Cristo, sempre em nossos corações, que nós possamos nesta celebração, a última Santa Ceia do ano de 2022 na Igreja Metodista aqui em Araras, nós possamos nos lembrar, nós possamos recordar a essência do que é a vida com Deus. Deus nos permite termos vida nova em Jesus Cristo. Que esta palavra possa assim ser semeada em nosso coração. Isso possa dar muito fruto, queridos. O que vai transformar, volto a dizer, a sua família, a sua empresa, o seu negócio, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse que vai transformar. Que possamos nesta manhã ser renovados sobre essa perspectiva da palavra de Deus, sobre esse ponto de vista do Evangelho. E eu quero dizer, se você se encontra quebrado, se você se encontra ali rachado, hoje é um tempo, hoje é o dia que o Senhor deseja mudar a sua vida, mudar, salvar. Só Ele, só Jesus pode transformar-nos em vasos novos. Tem uma canção que fala disso. Posso aqui, Fabiana, arriscar aqui? Os irmãos até conhecem, me permitam aqui. Liguei. Eu quero ser Senhor amado,
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, meu Pai, por nós ouvirmos a Sua palavra, Senhor, por sermos ministrados nesta manhã, Jesus. Só o Senhor, Pai, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, a nossa família, as nossas lutas, Senhor. Oh, Senhor, não é fácil conhecermos, ouvirmos ao Senhor em um mundo tão agitado, Senhor, em tantas coisas a serem resolvidas, ó meu Pai. Mas que nesta manhã nós possamos colocar como um propósito em nós, ouvirmos ao Senhor, ouvirmos a Sua palavra, ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer nos falar. Que o Senhor possa nos direcionar todas as manhãs, por meio de um período de devocional, por meio de um período, Senhor, de oração. Que possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor. Também oramos, meu Deus, para que nesse período de avaliação, ó Deus, esse período de reflexão no ano, que possamos agradecer, Senhor, a Ti, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, ó meu Pai. Grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas, meu Pai, por meio desta igreja, por meio desses irmãos, ó meu Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nos revelar quais caminhos, quais estratégias, para que eu possa ser um instrumento de Deus, um vaso novo, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, nosso Senhor, no bairro onde eu moro. E eu só posso ser um vaso novo, Senhor, se eu reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu, Senhor, Pai, fui rachado pelo pecado. Eu fui manchado, ó Pai, pelo pecado, ó Deus, que entrou no mundo, ó Pai, lá no início da criação. Mas o Senhor, que é poderoso, que nos ama, que, ó Senhor, tem um propósito com a minha vida, o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, e eu posso ter uma vida nova, eu posso ser feito um vaso novo, eu posso ser, ó Deus, restaurado, a minha comunhão contigo por meio de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Que eu possa, Senhor, nesta manhã declarar, confessar os meus pecados diante de Ti e permitir-me ter uma vida nova em Cristo Jesus. Senhor, transforma, Senhor, aquele que nesta manhã está quebrado, rachado. Ó Senhor, Tu tens o poder de restaurar, ó Deus, esta vida, ó, de fazê-la uma vida nova, um vaso novo, Senhor. Assim nós cremos, desejamos e declaramos, como cantamos nesta manhã: faz-me um vaso novo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe aos irmãos e às irmãs.